Em Hebreus 11, e eu quero ler agora os versos 4 a 7, porque nós vamos agora mergulhar nessa exortação de Hebreus 11, né? Já começamos, e nós vamos, o autor de Hebreus vai assim nos exortar a que nós perseveremos crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quero ler aqui então esses versos. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos orar? Pai, obrigado, porque nós acabamos de ler a Tua palavra. E nós queremos pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito agora tenha total liberdade de falar conosco, de nos exortar, como também fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Vem capacitar-nos, Senhor. Vem nos mover, Pai Celeste, para que possamos, Senhor, permanecer firmes até a consumação dos séculos, Pai. Oramos assim, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos tratar nesta noite sobre os exemplos de fé na época dos pioneiros, que está dos versos 4 a 7. Hoje nós temos a possibilidade de entrar e permanecer na presença de Deus, dentro do véu, no Santo dos Santos, porque Jesus nos abriu um novo e vivo caminho para chegarmos à presença de Deus. E essa bênção especial só foi possível por quê? Por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E é interessante notar que em Hebreus 11, de 1 a 3, a fé, o autor de Hebreus, ele define a fé como ela é. E como nós aprendemos no dia que isso foi ministrado, e para você que nos acompanha pelo canal, basta você acessar os vídeos anteriores, e você vai encontrar o estudo de Hebreus 11, de 1 a 3. E ali nós aprendemos que a fé não é cega. A fé, ela está baseada na revelação bíblica, a fé está baseada na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E o que nós aprendemos naquele dia? Que a fé ela é prática e operosa e é provada. E é a fé que evidencia na obediência. E, diante disso, o autor da carta de Hebreus, ele tem um propósito. Qual é ele? Não é? Algumas pessoas pegam o livro de Hebreus e colocam fé, como um negócio meio sem rumo. Só que nós não podemos tirar o Hebreus 11 dentro do seu contexto, que é um contexto onde o autor de Hebreus, ele está mostrando para os seus primeiros ouvintes que a fé deles e a nossa tem que estar direcionada em Jesus Cristo. Porque lembrando o problema de Hebreus, da igreja hebreia,
eles estavam querendo voltar às práticas da antiga aliança por duas razões. Comodidade, não é? Porque o judaísmo era uma religião legal na época, e para se eximir da perseguição romana. Então era confortável voltar à antiga prática. Então, o autor de Hebreus está dizendo aqui para eles e para nós: persevera na sua fé no Senhor Jesus. Persevera. Você precisa perseverar. E para tanto, ele vai colocar vários exemplos de fé para que nós caminhemos firmes nos caminhos do Senhor Jesus. Gui, pode girar aí. E qual é o princípio que nós vamos aprender? Vamos lá, todos juntos? Todos somos desafiados a considerarmos o exemplo de fé da época dos pioneiros. Foi ensaio, né? Sérgio, rege o povo nessa leitura. Pode trocar aí, Gui. E diante disso, o que nós vamos encontrar? 7 exemplos da época dos pioneiros que devemos considerar. Primeiro exemplo, o exemplo de Abel. Quero reler o texto aqui, agora aqui vou usar a versão Almeida século 21. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Em Gênesis 4, nós vemos o pano de fundo deste relato aqui. Abel foi o primeiro exemplo na lista de fé aceita por Deus. E nesses versos aqui, amados irmãos, nós encontramos 2 vezes afirmando que a fé de Abel fez diferença. A fé de Abel fez diferença. Por quê? Abel foi aceito por Deus porque pela fé ele ofereceu um sacrifício superior ao do seu irmão Caim. Por que Abel foi aceito? Porque Deus o reconheceu justo. E algo importante se aprender aqui. Antes da oferta, tem que vir o ofertante. Abel, primeiramente, foi aceitável. E por isso sua oferta foi aceitável. Então, esse é um ponto importante quanto ao ofertar. Primeiro, eu me oferto. E a partir que eu me oferto, e dentro do contexto aqui de Gênesis 4, e do verso 4 de Hebreus 11, a partir do momento que Deus me aceita, a sua oferta será aceita também. Qual foi o problema de Caim? Foi a oferta? Não, foi Caim. O problema era Caim. O problema era... É lógico que a linguagem do Novo Testamento vai falar muito coração. Mas na realidade a mente. A mente de Caim, não foi aceita. A pessoa de Caim não foi aceita diante do Senhor. Esse foi o problema. Abel era superior a Caim. Por quê? Porque Deus viu na mente dele, Deus viu no coração dele, encontrou ali um homem justo, apesar de não ter Bíblia, apesar de não ter igreja, apesar de não ter pastor, Abel foi um homem justo e ofereceu-se primeiro e também ofereceu a sua oferta. E aí, nós não podemos cair em conjecturas, porque a Bíblia não revela, não é? Deus não contou a Moisés maiores detalhes,
Mas fato é, Deus se agradou da oferta de Abel. E ainda ele fala, depois de morto, ele ainda fala. Por quê? Fala por quê? Por meio do seu exemplo de fé. Então esse é o primeiro exemplo de fé, que é o exemplo de Abel. Agora, o segundo mau exemplo é o de Caim. No mesmo verso. Tá? Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Os dois irmãos eram assemelhados. Eram ambos religiosos, ambos adoravam a Deus, ambos trouxeram ofertas. Mas houve uma diferença. O coração de um era diferente do coração de outro. O coração de Abel foi agradável a Deus. A mente de Abel foi agradável a Deus. Mas a mente de Caim, como o texto diz, era maligna. Não é? Base bíblica. Gênesis 4:7. Se procederes bem, se não, restabelecerá o seu semblante, mas se procederes bem, o pecado, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E o desejo dele será contra ti. O desejo o quê? O pecado. Mas tu deves dominá-lo. O que Caim fez? Deixou o pecado dominar a sua vida. E lá em 1 João 3, 11 e 12 diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Ou seja, Caim foi um exemplo claro do que não é fé. É uma fé negativa, vamos dizer assim. É um mau exemplo de fé. Por quê? Ele ofereceu aquilo, mas a sua mente, o seu coração era mau. Porque ele já estava na sua vida abrindo margem para a maldade, abrindo margem para o pecado. E é interessante notar que na Escritura Sagrada nós encontramos a seguinte expressão: Deus não aceita coração dobre. Deus não aceita coração dividido. Caim foi aquele que, mesmo oferecendo um sacrifício do plantio, mas o seu coração não era íntegro diante de Deus. A sua mente não era íntegra diante de Deus. Íntegro é uma ideia de inteireza. Integridade é uma ideia de inteireza. O conjunto todo é bom. No caso de Caim, ele era o quê? Coração dividido. Ele era maligno. Ele era mau. Posso falar isso porque ele já está morto e não vai me processar, né, Sérgio? Mas Caim era maligno e ele era mau e ele matou o seu irmão. Então esse aqui é um exemplo negativo de fé. Porque Abel ofereceu melhor oferta. Por quê? Abel veio primeiro. Caim não ofereceu melhor oferta, porque o seu coração, a sua mente não veio. Só veio a oferta. E Deus rejeitou a sua oferta. Terceiro exemplo de Enoque, verso 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado,
pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Quem era Enoque? A biografia dele é mínima, né? Sabemos muito pouco sobre este homem. É interessante notar que a biografia dele é curtíssima. É Gênesis 5, 18 ao 24. Ali é a biografia de Enoque. E se Abel viveu na fé, Enoque andou pela fé. Enoque foi aquele que andou pela fé. E num grau de cristianismo muito maior do que o de Abel, Enoque não tinha pastor, Enoque não tinha igreja, Enoque, ele era filho de Lameque, né? Lameque era aquele que disse na sua bela poesia: esposas, matei um, gostei, vou matar mais um. Ele era psicopata, Lameque. E apesar disso, Enoque andou com Deus. O que significa isso? Andar com um Deus trino, o que significa? É amar e obedecer aos seus ensinos. Nós podemos imitar a Enoque hoje, e com maiores ferramentas. Por quê? Nós temos um apoio pastoral, posso falar com todos os irmãos porque eu estou aqui. Então, nós temos um pastor, nós temos o sumo pastor, nós temos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos a Escritura Sagrada. Então, nós temos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, queridos irmãos, podemos amá-lo e obedecer aos seus ensinos. E porque Enoque, pela fé, obedeceu a Deus, foi abençoado com o arrebatamento, não passando pela morte física. É interessante notar que na Bíblia toda, apenas 2 pessoas passaram por esse arrebatamento: Enoque e Elias. Por quê? Não sabemos. Mas Enoque e Elias foram arrebatados. E Enoque foi aprovado. Por quê? Por desejar agradar a Deus num tempo onde não havia tradição oral, ou onde só havia tradição oral, e que não havia templos nem pastores. O testemunho da fé obediente de Enoque nos inspira para fazermos o mesmo. Podemos imitar a Enoque. Por quê? Nós temos hoje melhores ferramentas de caminhar com Cristo, porque Enoque não tinha habitação do Espírito Santo de Deus. Nós temos. Enoque não tinha a Bíblia. Nós temos. Enoque não tinha uma comunidade para caminhar junto e se fortalecer junto. Nós temos. Então, nós podemos, Enoque nos inspira a nós andarmos com Deus, amando e obedecendo aos seus ensinos. Temos outro testemunho de fé, não é? Ou melhor, uma exortação. Qual é a impossibilidade de agradar a Deus? Sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a convicção que nós temos aqui? Qual é o ensino que nós temos aqui?
Sem fé é impossível chegar e permanecer diante do nosso Deus, e acessar em Jesus Cristo o Santo dos Santos. Ou seja, sem Jesus, nós não podemos, nós não conseguimos acessar a Deus. E algo importante, somos desafiados a agradar a Deus. E para agradar a Deus, tem que ter fé. A fé não pode faltar. Em Hebreus 6,6, o que diz? Que é impossível renovar para o arrependimento aquele que desiste de Deus. Em Hebreus 6, 17 e 18, ele afirma que é impossível que Deus minta em relação às suas promessas. Em Hebreus 6, 18, ele afirma que também é impossível que Deus minta mudando o seu juramento. Em Hebreus 10, 4, ele declara com objetividade que é impossível que o sangue de animais possa remover pecados. Em Hebreus 11, 6, ele afirma, o autor de Hebreus, é impossível agradar a Deus se não houver fé. Então, meus queridos, precisamos manifestar a nossa fé em Jesus Cristo, se nós queremos ter acesso a Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o único acesso ao Santo dos Santos, onde Deus e Jesus está, é através da pessoa de Jesus. Então, a igreja para a qual o autor de Hebreus escreve, precisava entender isso. Eles tinham que continuar depositando sua fé no Senhor Jesus Cristo. E nada mais além dele. Uma quinta orientação, a necessidade da fé para a nossa relação com Deus. Verso 6b, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. O que está dizendo aqui? É através da fé, e aqui abre um parêntese, fé em Cristo Jesus, que podemos nos relacionar com Deus. É necessário que creiamos nele e no seu Filho, e nesse plano salvífico. Aquele que se encarnou, aquele que tomou sobre si os nossos pecados, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e que nesse momento está à direita do Pai, desejando ser o intercessor, o advogado de todo aquele que crê. Então, para se aproximar de Deus, tem que crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sem crermos em Jesus como solução para as nossas vidas, nós não conseguimos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, e permanecer na presença de Deus, usufruindo a bênção da comunhão. Era isso que a igreja para a qual Hebreus escreve precisava entender. Amados irmãos, Jesus, Ele é a pessoa-chave. Ele tem que ser o cabeça da sua igreja. Jamais qualquer outra pessoa. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou. E esses heróis da fé creram, olhando de longe as promessas futuras que tiveram
a bênção dessa comunhão. E nós, olhando para trás, para a obra redentora de Jesus, devemos ter essa fé para desfrutarmos da intimidade com Deus, nosso Pai. Eles olharam para frente, nós olhamos para trás. Eles olharam a esperança daquele que viria. E isso foi dito lá em Gênesis 3. Da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Quem é? Jesus. Então eles estavam olhando para frente, com essa esperança. E nós, hoje, olhamos para trás, porque Jesus Cristo, Ele está à direita do Pai, querendo interceder por todo homem, por toda mulher. Então, amados, a fé em Jesus Cristo é o único caminho para nós acessarmos a Deus. E o exemplo de Noé. Verso 7a. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por intermédio da fé, durante 120 anos, e a minha assessora não está aqui para me lembrar disso, né? A querida Dionês, né? 120 anos foi construída aquela arca de 135 metros de comprimento, mais altura e largura. Aquela família, Deus deu fôlego para aquela família construir uma arca num lugar que nem mar tinha. E, amados irmãos, essa atitude de Noé foi uma atitude de fé, porque ele creu na palavra. E é interessante notar, queridos irmãos, que quando Deus fala para Moisés desses acontecimentos de Gênesis, nós não sabemos como, porque não foi revelado, como é que Deus falou com Noé. Mas sabemos que Deus falou com Noé. Deu as medidas. Então aqui já até pressupõe algo muito importante, queridos irmãos. Noé também foi um homem que foi achado graça aos olhos do Senhor. Porque Deus falou com ele, falou as medidas, falou as orientações, falou tudo o que tinha que fazer. E esse homem pregou para o seu povo o arrependimento, construindo a arca. Amados irmãos. E algo importante, naquela época, não existia chuva, igual a chuva que caiu hoje à tarde. Chuva não existia. Diz o Antigo Testamento, subia um vapor do solo, e esse vapor do solo molhava as plantas, e as plantas brotavam. Quando Noé falou, olha, vai chover. Falou assim, primeiro, o que é chover? Como é que vai cair água do céu? E foi isso que aconteceu. Por isso que o arco-íris pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma aliança entre Deus e os homens. É uma lembrança do que este planeta não mais será destruído em água. Aqui foi
a primeira aliança, o primeiro berit feito com os homens. Porque toda vez que Noé via uma nuvem, ele ficava com medo. Então Deus falou assim, ó, eu vou colocar esse sinal no céu, que é o arco-íris. Que até se explica cientificamente, porque Deus assim o fez. A água e a luz solar criam esse efeito que são as cores. E isso é um sinal, comprovando a Bíblia, da aliança feita de Deus com a família de Noé. E por essa razão, a obediência de Noé se tornou um exemplo de fé. Assim também, como nós hoje, precisamos perseverar caminhando com o Senhor Jesus. E o mau exemplo da geração de Noé. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Um detalhe importante. Por meio da fé de Noé, condenou o mundo. Por quê? Noé pregou construindo a arca, mas o povo não creu na palavra de Noé. O povo não acreditou que viria chuva. E detalhe importante, continuaram num caminho de desagrado a Deus. Porque se você ler Gênesis 6, é muito claro ali, o povo se entregou a toda espécie de promiscuidade. Deus se irou com o povo. Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, porque eles se entregaram à imoralidade. Toda espécie de imoralidade, assim como Sodoma e Gomorra. Deus falou, basta. Só que Deus, na sua graça e misericórdia, encontrou uma família temente ao Senhor. Quem que era? A família de Noé. Né? E dessa vez algo interessante. As noras de Noé os acompanharam. No caso de Sodoma e Gomorra, Ló, os genros de Ló quiseram continuar fazendo coisa errada e não acompanharam suas esposas. E por isso que eles pereceram. Mas Noé era uma família realmente integrada. E disse Jesus quanto a Noé em Mateus 24, 38 e 39a. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. E até essa ideia comendo e bebendo aqui, irmãos, já pressupõe o quê? Farra. Comendo e bebendo, ou seja, entregue aquelas festas bem sodomizadas, festas que desagradavam ao Senhor, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quem disse isso foi Jesus. E detalhe importante, a arca foi trancada por fora. Ela foi travada por fora. Por quê? Quando as águas começaram a subir, o povo começou a bater na porta de Noé. Abre, abre, abre. Só que a oportunidade deles foi 120 anos. E eles desperdiçaram a sua oportunidade de andar com Deus. Eles desperdiçaram da sua oportunidade de se reconciliar com Deus e abandonar o pecado. Então, Deus foi longânimo, mas Deus foi justo. Como nós aprendemos nessa manhã,
sobre a Assíria. Então, queridos, aqui nós temos um exemplo negativo de fé. Porque a fé de Noé condenou o mundo à condenação eterna. Mas Noé foi aquele que permaneceu. E, algo importante, o autor de Hebreus está falando tudo isso, porque a nossa fé não é cega, né? Porque a fé cega era chamada de fideísmo. O que é o fideísmo? Eu creio em algo e não aceito nada lógico. Não, a nossa fé, ela está respaldada na revelação de Deus e na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então nós não temos um fideísmo e nem racionalismo, mas uma fé, conforme Romanos 12, 1 e 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a nossa fé é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que relembra a palavra e nos direciona para quem? Para Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, amados irmãos, eu e você somos exortados a continuar caminhando com Jesus, não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa a descrença do homem natural, não é? Do homem intelectual que zomba da nossa fé. Porque a fé é crer naquilo que não se vê. Crer naquele Senhor que nós não vimos, mas nós cremos que Ele veio e ressuscitou. Por isso, concluindo aqui, quais os exemplos que nós aprendemos nesta noite? Pode colocar aqui. O bom exemplo de Abel, o mau exemplo de Caim, o bom exemplo de Enoque, a impossibilidade de agradar a Deus, ao nosso Deus Trino, sem fé, a necessidade da fé em Cristo Jesus para nos relacionarmos com Deus, o bom exemplo de Noé, o mau exemplo da geração de Noé, que perdeu a oportunidade de serem salvos. Assim também, queridos irmãos, transportando para hoje, essa questão de Noé. Hoje, a nossa sociedade zomba de nós, dizendo que Maranata, vem Senhor Jesus, é uma mentira. Só que Jesus um dia vai voltar para buscar o seu povo. Isso é uma verdade bíblica. E outro detalhe importante, aqueles que morreram em Cristo antes desse dia, o seu dia de encontro com o Senhor Jesus, é o dia da sua passagem deste mundo para o paraíso. Como Jesus disse para aquele ex-ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é depois de amanhã. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, amados irmãos, somos encorajados e desafiados a viver essa vida de fé que justifica os que agradam a Deus em Cristo Jesus. Você quer continuar agradando a Deus? O agrade através da fé e através da obediência à Escritura Sagrada.
Por isso que eu gosto daquela palavra de Jesus em João 14:15. Quem me ama, guarda ou obedece os meus mandamentos. Você ama Jesus? Você ama Jesus. Você vai ler a palavra. Você vai absorver a palavra. E você vai desejar, na capacitação do Espírito Santo de Deus, obedecer a palavra. Então, nós que amamos Jesus. Eu sempre falo lá na Cristolândia, né, Sérgio? Leia a Bíblia, não porque os coordenadores mandam, mas leia a Bíblia, porque ela é a revelação de Deus aos homens. Leia porque você ama. Ore porque você ama. Cultue porque você ama. Louve porque você ama a esse Deus Trino. Então, amados, essa é a nossa motivação. E, quando zombarem da sua fé, dê bola não. Porque a incredulidade do homem não altera a Escritura Sagrada. A incredulidade do homem não altera a palavra de Deus. Ela continua palavra de Deus, queridos irmãos. Então, somos exortados a caminharmos na fé. O autor de Hebreus nos exorta a caminharmos na fé no Senhor Jesus Cristo, porque é na fé do Senhor Jesus Cristo que nós adentramos por Ele no Santo dos Santos. Nós não vamos entrar lá, mas Ele entrou por mim, entrou por você no Santo dos Santos. E como é bom saber que quando eu peco, quando você peca, e nós vamos lá e pedimos perdão, automaticamente, eu e você somos perdoados dos nossos pecados. É na hora. Que bênção. Que bênção que nós temos em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos a bênção, Senhor, de, no mover do Teu Santo Espírito, sermos despertados à fé, a uma fé legítima, a uma fé não cega, a uma fé no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, porque hoje nós temos todas as ferramentas para Te agradar, e nós queremos Te agradar, Senhor. Por quê? Porque foi no Teu amor, lá na eternidade, que a Trindade Santa decidiu enviar o Seu Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso remidor, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor. E queremos pedir que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, na mão do Teu Espírito, para que possamos anunciar a outros povos, às outras pessoas, que só pela fé em Jesus podemos agradar a Deus e nos aproximar dEle. Obrigado, Pai, e obrigado porque o Teu Santo Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Agradecemos no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.